Meu querido, minha querida, o nosso Deus é maravilhoso. Ele não só tem prazer em nos ver bem, como Ele quer sempre nos dar o melhor. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Embora as pessoas entendam que aqui fala de bênção financeira, e eu não discordo disso, mas eu entendo que tudo que vem de Deus é completo. Deus não faria você prosperar financeiramente e deixaria o seu corpo enfermo, ou deixaria você viver sendo chantageado pelo diabo, oprimido por ele. Então esse versículo diz respeito à bênção do Senhor, para todos os setores da nossa vida. A bênção do Senhor enriquece a nossa saúde, a bênção do Senhor liberta, a bênção do Senhor realiza a pessoa, a bênção do Senhor perdoa os pecados da pessoa, levanta aquele que está caído e diz ainda que Ele não acrescenta dores. Não há sofrimento, não há preço a pagar pela bênção do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar a bênção do Senhor. A pessoa que recebe a bênção de Deus, se ela não for ingrata, se ela reconhecer que Deus é o refúgio, é a fortaleza dela, que Ele é a solução para os problemas dela, e passar a buscá-lo de todo o coração, ela passa a habitar no esconderijo do Altíssimo. Ela passa a morar nas palavras de Deus. Ela faz das palavras do Senhor a sua habitação, a sua morada, o seu refúgio. E quando isso acontece, cumpre-se na vida dessa pessoa aquilo que está escrito no Salmo 91, versículo 10, que diz: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. A bênção do Senhor é que põe o poder divino operando em nosso favor. Nós precisamos buscar a bênção de Deus todos os dias, porque é ela que vai nos tornar ricos para com o Pai. Não adianta nada a pessoa ser muito rica materialmente e andar pelada no mundo espiritual, sem a armadura de Deus. A bênção de Deus é que nos protege para que nenhum mal nos venha atingir. Se alguma coisa ruim tem atingido você, é porque está faltando você buscar a Deus. A Escritura Sagrada diz que aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Então ponha isso no seu coração. A bênção do Senhor é que enriquece. É essa bênção que traz ao nosso coração a certeza de que Ele nos guarda em todos os nossos caminhos, que nos protege e nos livra de todo o mal. Nos cura, nos liberta e nos faz pessoas vitoriosas. Quando você tem a bênção, surge uma necessidade, surge um problema qualquer, basta você abrir a boca e falar com Deus e na mesma hora o Senhor te ouve e te atende. Mas é preciso mais do que ouvir falar a respeito da bênção. É preciso você provar a bênção. Já está passando da hora de você experimentar o amor de Deus na sua vida, ver o poder dele operando a seu favor. Não basta ouvir falar, tem que experimentar, tem que provar e ver que o Senhor é bom. Quando a bênção do Senhor chegar até você, aquilo que aparentemente não tinha mais jeito vai ter jeito. O que parecia não ter mais solução vai se resolver e você vai dar louvores ao Senhor. Veja que o desejo do Senhor não é só que sejamos um povo abençoado, é que sejamos o povo mais abençoado da terra. Foi isso que ele prometeu fazer ao seu povo, diz assim em Deuteronômio capítulo 7, versículo 14. Bendito serás mais do que todos os povos. A única coisa que os filhos de Israel precisavam fazer era obedecer à palavra do Senhor. O erro de muitos é não procurar entender o que a palavra diz a seu respeito. O Senhor sempre nos instrui sobre aquilo que nós devemos e o que não devemos fazer. Sábia é a pessoa que obedece aos mandamentos, pois isso fará com que ela seja, pelo Pai e por seu Filho, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, uma pessoa amada. Lembrando o que diz em João capítulo 14, versículo 21, Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai.
e eu o amarei e me manifestarei a ele. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, o Senhor diz: porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então, não deixe de ler a Bíblia, de ouvir a pregação, honre e respeite a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Muitas vezes a pessoa não respeita o que Deus diz, não porque ela não quer respeitar, mas porque ela ainda não conseguiu compreender que daquilo ali depende todo o bem-estar dela. A vida dela depende do valor que ela dá à palavra de Deus. E muitos não estão dando valor porque ainda não pararam para ouvir, prestar atenção, por isso não conseguiram entender o que Deus diz a respeito dela. Na sua carta ao povo de Éfeso, Éfeso era uma antiga cidade, hoje em ruínas, localizada na região da Turquia. Paulo escreveu aos Efésios, ele disse o seguinte: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então preste atenção, nós temos de fazer a mesma coisa. Nós temos de orar e pedir: Senhor, abra os olhos do meu entendimento, me dê o espírito de sabedoria, me revela a sua palavra para que eu compreenda, para que eu entenda a grandeza do teu poder que opera em mim. Isso para que nós venhamos a entender com o coração, não com a mente natural de um ser humano, não com o nosso intelecto, não com o nosso raciocínio. Aquilo que Deus pode realizar na nossa vida, nós temos que entender com o coração, por intermédio do nome de Jesus Cristo. Temos que entender aquilo que Ele pode realizar na nossa vida por intermédio do nome de Jesus, por meio da sua palavra. Porque tudo o que Deus faz, Ele faz por meio da sua palavra. Os céus e a terra foram criados pela palavra. Todas as coisas que existem, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, existem pela palavra do Senhor. Aquele que consegue entender a palavra, para esse não há coisa impossível. Foi isso que Jesus disse, porque ele aprende como colocar em operação o poder de Deus. Mas esse entendimento vem de Deus, não é do nosso próprio intelecto. Então você sempre deve fazer essa oração: Senhor, abra o meu entendimento, me faça compreender, revela ao meu coração a tua vontade, me faça entender a grandeza do teu poder que o Senhor colocou à minha disposição, na autoridade que há no nome de Jesus. O nosso Deus é Deus fiel, e Ele também é Deus misericordioso. O que significa isso? Significa que Ele guarda a aliança que Ele fez conosco mediante o sangue de Jesus. Que aliança é essa? Que compromisso é esse que Deus tem conosco? O compromisso de nos libertar de toda a opressão do inimigo por intermédio do sacrifício que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Isso é um compromisso de Deus para conosco. Ele guarda a aliança porque Ele é Deus fiel. Só que nós não temos esse entendimento no coração, por isso estamos sofrendo. Por isso muita gente está sendo oprimida, porque ainda não conseguiu entender no coração que Deus tem esse compromisso com ela e Ele é fiel em cumprir. Está escrito que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, Ele partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então Jesus deu o corpo dele pela humanidade. E nós precisamos desse conhecimento na hora de orarmos, para reivindicarmos de Deus aquilo que nos pertence por Jesus Cristo. E depois, semelhantemente, Ele tomou o cálice
e disse: esse cálice é o pacto do meu sangue que é derramado por vós. E para que Jesus deu o seu corpo e derramou o seu sangue? Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, diz que no seu corpo ele carregou as nossas enfermidades, as nossas fraquezas, e o seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Foi feito ali uma aliança naquela noite, de Jesus com a humanidade. Deus guarda essa aliança. E Ele também tem misericórdia de quem se chega a Ele, porque o Senhor Jesus garantiu que não haverá operação do diabo que prevaleça contra o seu povo. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Isso é, sobre a pessoa que tiver a sua vida edificada nele. E como é que eu edifico a minha vida em Jesus? Quando eu dou ouvidos ao que ele diz. Quando alguém se propõe a cumprir o que Deus diz, essa pessoa prova que de fato ela ama o Senhor. E é a essa pessoa que o poder de Deus se manifesta. Vou repetir aqui o que diz João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A quem o poder de Deus se manifesta? A quem Jesus se manifesta? Aquele que tem os mandamentos dele e os guarda. Ou seja, aquele que ouve a palavra, entende a palavra e pratica. A esse Jesus se manifestará. O poder de Deus se manifestará na vida deste. E Deus cumprirá, então, a aliança que foi feita, o pacto que foi feito no sangue de Jesus. Ninguém tem que fazer mais sacrifício nenhum para agradar a Deus. Ele deixou claro que o que mais agrada a Ele é a obediência à sua palavra. Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que agrada ao Onipotente é guardarmos e cumprirmos os seus mandamentos. 1 de João capítulo 5, versículo 3 afirma isso, que o que agrada a Deus é guardarmos e cumprirmos o seu mandamento. Nós não temos que ser religiosos, temos que ser praticantes da palavra. A bênção já foi dada. O que nós temos de fazer agora é entender a palavra, assumir o que Deus diz e, em nome de Jesus, mandar o mal embora da nossa vida, para que a palavra se cumpra. É isso que Deus quer de nós, que venhamos assumir a nossa posição de filhos e filhas de Deus, venhamos a tomar posse da promessa. Jesus nos deu autoridade para, no seu nome, expulsarmos os demônios, curarmos os enfermos e também nos mandou fazer discípulos. Preste atenção nisso. Ele mandou fazer discípulos. Por quê? Porque quanto mais se multiplicar o número de pessoas praticando a palavra, mais pessoas vão estar reivindicando os seus direitos em Cristo. Isso fará com que ele aumente as manifestações do poder de Deus na vida das pessoas. E estas pessoas, quando aprenderem a verdade, também farão novos discípulos, ensinando a estes a invocar o poder de Deus. E com isso mais e mais pessoas serão abençoadas. E é exatamente isso que Deus quer. O nosso Deus, ele é competente, ele gosta de trabalhar, ele gosta de ver a verdade triunfar. E para isso ele nos enviou a pregar a toda criatura, expulsar os demônios, curar os enfermos. Quem faz isso é honrado por ele. E ele promete abençoar os filhos, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite, a cria da vaca, das ovelhas, enfim, ele promete fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas é preciso crer no Altíssimo para que as suas operações aconteçam. Quem brinca com a fé não respeita o nome do Senhor. Quem crê se esforça para cumprir o que lhe foi ordenado. E Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Crer em quê? Crer no que Deus diz.
crer no que está escrito. E ele diz mais: em meu nome expulsarão os demônios. Quer dizer, você manda o mal embora, você exige a saída do mal e o mal tem que sair da sua vida. Você tem essa autoridade, você tem poder que há no nome de Jesus para fazer a obra de Deus. Quer ter as suas orações atendidas? Então seja um servo, uma serva fiel. Seja aquela pessoa que se esforça para cumprir aquilo que Deus manda. Creia naquilo que Deus te faz entender pela palavra. Haja segundo a palavra e você vai ver que é assim que se vence as forças do mal. Tem muita gente que se diz crente que ainda não entendeu como a obra de Deus é feita. A pessoa às vezes até conhece a palavra, mas ela ora de maneira errada. Ela não ora de maneira bíblica. Ela diz: Jesus, tira esse demônio que está na minha vida, tira esse demônio que está nas minhas finanças, esse demônio que está na minha casa. Não vai funcionar. Não é assim que você tem que orar. Nós temos de orar como a Bíblia ensina. O Senhor disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então é você que tem que expulsar os demônios que estão te atormentando. Não é pedir Jesus para tirar. É você que tem que fazer como Jesus fazia. Ele disse: em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. Eu te pergunto, onde é que na Bíblia está escrito que Jesus pediu alguma vez ao Pai para tirar o demônio de alguém? Não está. Ele fazia a obra. Alguém pode dizer: ah, mas ele era Deus. Eu digo: era não, ele é Deus. Mas ele veio a este mundo como um homem, não como Deus. A diferença entre ele e eu, entre ele e você, é que ele tinha um entendimento da palavra. Ele dava ouvidos ao mandamento do Pai. Ele fazia conforme o Pai lhe havia dito. E ele nos delegou esse mesmo poder para fazermos as mesmas obras. Isso é, em nome dele, claro. Esse entendimento é que eu tenho de ter, que você tem que buscar, que quando nós orarmos em nome de Jesus, nós estamos orando com a mesma autoridade que Jesus tinha, com o mesmo poder que operava nele, porque está escrito que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E ele foi quem nos deu uma procuração para agirmos no nome dele. É isso que nós temos de entender. É nisso que nós temos que crer. Que quando nós agirmos em nome dele, o milagre acontecerá. Aquilo que nós determinarmos em seu nome, ele fará. Um erro muito grande que o povo comete é se tornar uma pessoa religiosa. Na época de Jesus, os judeus estavam muito acostumados a guardar certas tradições, como hoje também muitos ficam guardando épocas. Tem os que dizem que em determinada época do ano não se pode comer carne, alguns dizem que não se pode comer carne de porco porque é animal imundo, outros falam que não se pode trabalhar no sábado. Tudo isso é falta de entendimento. A Bíblia diz que nós não devemos seguir essas tradições. Tito, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas, preste atenção aí, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, porque o seu entendimento e consciência estão contaminados. A única coisa que nos é proibido de comer é o sangue. E as coisas que são sacrificadas aos ídolos. Por exemplo, balas e doces de Cosme e Damião. Isso aí é sacrifício ao ídolo. Dessas coisas devemos nos abster. E qualquer outra coisa que possa promover escândalo também não é bom. Porque o reino de Deus, conforme está escrito em Romanos 14, 17... não consiste em comida nem em bebida, mas em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. E no tocante ao sábado,
Jesus deixou bem claro quando ele disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Esse negócio de religião não leva ninguém a nada. O importante é você ser um praticante da palavra. Procura servir ao Senhor com alegria de coração. Se afaste do pecado. Fuja de tudo o que possa manchar as suas vestes espirituais. Abandone os vícios, os maus costumes, as conversas tolas, as piadinhas, as músicas indecentes. Comporte-se como um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. Coloque-se nas mãos do Senhor, entregue a Ele o teu caminho e o mais Ele fará. Não tem coisa melhor do que você necessitando abrir a boca em oração e ver a resposta de Deus. Não há coisa melhor que isso. O resto, essas coisas que o mundo oferece, é tudo ilusão. Deixe isso tudo de lado. Vamos orar agora? Feche os seus olhos então, firme a sua fé e vamos determinar a saída do mal. Nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Ouvimos a Tua voz e queremos a manifestação da Tua graça, a manifestação do Teu poder para curar, para libertar, para que aquela pessoa que está sendo oprimida pelo mal seja liberta e aquela pessoa que anda desassossegada, que anda inquieta, que anda tomada pelo medo, tomada pela ansiedade, tomada pelo pânico. Deus, aquela pessoa que se sente macumbada, oh meu Deus, que ela seja alcançada pelo Teu grande amor, pelo Teu grande poder. Essa pessoa que está angustiada, essa pessoa que sente que algo está errado na vida dela, as coisas não andam bem, nada dá certo. Essa pessoa, meu Deus, que sente um peso no corpo, um mal-estar constante, uma dor de cabeça constante. Essa pessoa que a vida financeira está toda atrapalhada, que a vida sentimental está amarrada. Essa pessoa que sente que tem algo do mal na casa dela, na família dela. Ouça o clamor dela agora. Ouça a súplica dela. Clame, meu irmão. Clame, minha irmã. Você está na presença de Deus agora. Abra sua boca, não fique calado. Diga para Ele o que você precisa. Venha, poder de Deus. Desça sobre nós agora. Alcance cada uma dessas pessoas que estão orando comigo. Abra o coração para Deus. Diga, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma libertação, eu preciso de ajuda. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã, peça o que você precisa. Ele é Deus, Ele é aquele que faz o impossível se tornar possível. Operando Ele, ninguém impedirá. Não há macumba, não há bruxaria, não há feitiçaria, não há magia negra, não há trabalho feito, não há coisa mandada, não há coisa do diabo que resista à operação de Deus. Levante as tuas mãos agora e diga, Senhor, olha para mim. Eu preciso da Tua ajuda, do Teu poder, que salva, que cura, que liberta, para abençoar a minha vida, para libertar o meu viver, em nome de Jesus. E que assim seja. Amém. Dê graças a Deus.